Graças e paz, meus irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, todos juntos. Então, para darmos início a esse tempo de culto, de louvor, de meditação na palavra de Deus, pedir que a Lígia ore, agradecendo ao Senhor por esse momento, também pedindo o seu direcionamento, tá bom? Oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos te cultuando. Obrigado também, Senhor, pela tua graça e as tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai. Toma a frente desse culto, ó Pai, e que o Senhor possa estar alcançando as pessoas, ó Pai, que vão assistir e ouvir, Senhor Deus, transformando seus corações também, ajudando a crescer cada vez mais em Ti, Senhor Deus, e vivendo para Te honrar e Te glorificar, ó Pai. E livre de todo mal cada um, sobre as suas necessidades, Deus, e cuida dos enfermos, cuida, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros que estão à frente de tudo isso que está acontecendo, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos louvar ao Senhor com o hino 148 do cantor cristão. Tem como título Hora Bendita. Então vai nos fazer lembrar o quanto o tempo de oração é um tempo abençoado, um tempo importante para nós. Então cantemos Hora Bendita, 148 do cantor cristão. Vamos ainda louvar ao Senhor com mais um hino, também falando sobre oração, que é o hino de número 159, do cantor cristão. 159, Minha Oração.
pratiquei a confissão. Cedo, ó meu Senhor, propício ao pecador, você em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração. A ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, para nunca me afastar deste Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração que humilde faço a ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu Rei e Salvador, posso eu em teu amor sempre viver. Amém. Então vamos agora meditar um pouco nas Escrituras. Aproximar mais um pouco. Então, nós queremos dar continuidade às nossas meditações no livro dos Salmos. Nas quartas-feiras nós estamos refletindo em alguns salmos. E como eu já havia falado, os salmos, eles são livros, aliás, é um livro de muita oração. Cada salmo é uma oração, é um cântico, né? E aí, esses salmos, eles têm muito a nos ensinar, certo? Aliás, só corrigindo, né? Os salmos são cânticos e muitos desses cânticos em formato de oração. Essa é a realidade do salmo que nós veremos hoje, inclusive, certo? Salmo de número 13. Então, peço que você abra aí sua Bíblia no salmo de número 13. E nós queremos então meditar nesse salmo. É um salmo bem pequeno, mas que tem muita coisa a nos ensinar aqui, tá bom? Salmo de número 13. É um salmo de Davi e um cântico, uma oração, tá bom? Então diz assim no salmo de número 13. O rei Davi diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, este é um salmo, mais uma vez, falando. É um cântico, né? Os salmos são cânticos, mas, de modo específico, esse cântico aqui é expressado numa forma de oração. Então, aqui é uma oração de Davi, e o salmo, ele tem uma lição muito importante a nos ensinar. A lição é o seguinte: o que fazer, né, em momentos de questionamento? O que fazer quando nós começamos a nos questionar o porquê das coisas, né? Quando nós começamos a se perguntar: até quando, Senhor, o meu sofrimento irá durar? Até quando a minha tristeza me afetará? Até quando eu ficarei nesse estado de pouca fé, nesse estado de
fraqueza, enfim. Então, quando esses questionamentos surgem, é muito interessante aprendermos o que fazer nesses momentos, né? Nos momentos de questionamento da própria alma. Então, aqui Davi, o rei Davi, ele está passando por um momento de questionamento e ele nos ensina o que fazer, né? O que ele fez, e aí é uma lição aqui para nós, o que fazermos também nesses momentos de angústia, tá bom? Então, baseado aqui nesse salmo, eu queria apresentar 3 atitudes que precisamos ter nos momentos de questionamento, certo? Então, primeira atitude, aqui de acordo com o salmo, né? A primeira atitude que Davi tem é desabafar com Deus, é se desabafar com o Senhor. Então, mais uma vez, né? Aqui o salmo é de Davi e no contexto aqui, Davi, de modo muito claro, ele diz que estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Como eu já falei em outra pregação, os salmos eles foram escritos em um período de muita guerra. Existiam muitas guerras e então Davi, como um rei do povo de Israel, enfrentava muitas guerras, tinha muitos inimigos, muitas pessoas que queriam matá-lo para tomar a terra, né, tomar o povo. Então isso era muito comum. Davi aqui no versículo 2, no final do versículo 2, ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então veja que o contexto aqui é Davi sendo perseguido pelos seus inimigos, e aí no versículo 4 também ele fala: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então aqui muitos inimigos queriam que Davi vacilasse, caísse, e eles então tomassem proveito diante disso, ganhasse a batalha. Então Davi aqui, ele estava cercado por inimigos e, de certa forma, Davi, ele estava se sentindo abandonado por Deus, estava se sentindo sozinho, como se Deus realmente não estivesse sendo com ele. E aí, eu acho muito interessante o desabafo que Davi faz com Deus, né? Então ele começa aí a oração se abrindo com o Senhor, e a ideia de se abrir aqui, ele expressa o que ele está pensando, o que ele estava sentindo. No versículo 1 e 2 fica muito claro aí as expressões que Davi usa, né? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Ele fala isso 4 vezes, no versículo 1 e 2. Até quando, Senhor? O primeiro até quando é: até quando te esquecerás de mim? Aí no versículo 1. Então Davi, ele estava se sentindo como se Deus estivesse se esquecido dele naquele momento. Depois ele repete: até quando, Senhor? Aí ele diz: esconderá de mim o rosto. Aí no versículo 1. E esconder o rosto aqui traz a ideia de que Deus não estava sendo mais favorável com Davi. Era isso que Davi estava sentindo, que Deus não estava mais sendo favorável com ele. Na terceira vez que ele diz até quando, ele diz: até quando, Senhor, ficarei relutando dentro de mim, né? Aí no versículo 2, estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração o dia todo, ou todo dia, né? Então a ideia aqui: até quando, Senhor, eu estarei inquieto? Até quando eu ficarei nessa situação de ansiedade, de preocupação, lutando contra o meu próprio eu, contra a minha própria alma? Então Davi, ele se sentia desse jeito. E na quarta vez que ele fala até quando, se erguerá contra mim o meu inimigo, né? Então aqui é a ideia de que Davi estava perdendo a batalha, de que realmente Deus estava abandonando ele e que ele ia perder a guerra. Então é muito interessante perceber aí a maneira como Davi ele se expressa diante do Senhor, ele se abre com o Senhor, ele desabafa. E desabafar, irmãos, é justamente essa ideia de você falar o que você sente, o que você pensa. Não esconder aquilo que está em seu coração, não esconder aquilo que está em seu íntimo. Então, às vezes, as pessoas sofrem muito porque elas guardam para si aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam. Às vezes é um sofrimento no casamento, às vezes é um sofrimento na área financeira, às vezes é um sofrimento no trabalho, às vezes é um sofrimento por causa de uma doença, enfim. Nós todos sofremos, né? E às vezes nós não
temos a coragem de se abrir com ninguém, de conversar com ninguém, de falar aquilo que nós estamos pensando, sentindo. Mas Davi, quando se sentia nesses momentos de tristeza, momentos até de questionamento, por que, Senhor? Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo tão só? Cadê a tua presença? Nesses momentos, uma primeira coisa que Davi fazia era se abrir com Deus. Era por meio da oração falar com o Senhor aquilo que ele estava pensando e o que ele estava sentindo. A aplicação para nós aqui. Precisamos, irmãos, ter a coragem de falar com Deus aquilo que pensamos ou sentimos. Precisamos nos desabafar com Deus. Não podemos ter vergonha disso, certo? É possível que nós sejamos sinceros sem ser rebelde. Uma coisa é você ser sincero, outra coisa é você ser rebelde, né? Não é chegar diante de Deus, Senhor, que negócio é esse? O Senhor me abandonou, o Senhor lá existe, o Senhor realmente lá está comigo, o Senhor lá me abençoa. Não é isso. Mas, Senhor, eu estou me sentindo só. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu estou querendo desistir. Senhor, me ajuda. Eu estou querendo voltar atrás. Eu realmente estou sem fé. Aumenta a minha fé, né? Falar como lá nos evangelhos, né? O discípulo falando, Senhor, ajuda-nos em nossa pouca fé, né? Aumenta-nos a fé. Então, não tem nada de errado nós nos abrirmos com Deus, desabafarmos com Deus. Sabe, às vezes nós temos vergonha de desabafar com as pessoas. Agora, com Deus, não precisamos sentir isso. Por quê? Porque Deus, ele já conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Então, não temos por que ficarmos com vergonha. Nada do que eu ou você dissermos para Deus vai assustar Deus, vai pegar Deus de surpresa, vai escandalizar Deus, né? Deus jamais vai nos ouvir dizer, nossa, você está sentindo isso, nossa, você está pensando isso. Não, porque Ele já sabe o que pensamos, Ele já sabe o que sentimos, mas Ele deseja que nós compartilhemos isso com Ele por meio da oração. Então, uma primeira atitude a termos nos momentos de questionamento é se abrir com Deus, é de fato colocar diante do Senhor tudo aquilo que pensamos e sentimos, né? Desabafar com o Senhor. Uma segunda atitude é suplicar a Deus. Então é isso que Davi faz depois de desabafar, né? Então nos versículos 3 e 4, Davi diz, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Né? Então ele suplica ao Senhor, ele suplica para que Deus atenda a sua oração. E ele continua, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E a ideia aqui é para que Deus fosse favorável com ele, não permitindo com que ele morresse, né? Não dormir o sono da morte é não morrer. Então Davi, ele sabia que estava diante de uma guerra, diante de uma perseguição, e ele suplica a Deus para que Deus escute sua oração, para que Deus não permita com que ele morra. Ele completa dizendo no versículo 4, falando o seguinte, porque não diga o meu inimigo, né? Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que é interessante aqui é que na súplica de Davi, primeiramente ele reconhece quem é o Deus a quem ele está suplicando. Então ele diz, né? Responde-me, Senhor, Deus meu. Então ele reconhece quem é o Deus a quem ele está se dirigindo, a quem ele está orando. É o Senhor, é o Deus soberano, é o Deus dele. Além disso, o pedido de Davi, ou a súplica de Davi, ela está visando a glória de Deus. Então ele diz que ele pede para que não morra, para que os inimigos não venham a se ensoberbecer, né? Para que os inimigos não viessem a se orgulhar com a vitória. E os inimigos aqui eram pessoas incrédulas, né? Eram pessoas que adoravam deuses falsos. Então, o que é que Davi está pensando aqui? Senhor, que eu não morra diante dos meus inimigos, para que eles não venham se orgulhar, achando que o Deus deles é que é o Deus verdadeiro, achando que o Deus deles é o Deus da vitória. Então, Davi aqui, ele também se preocupa com a glória de Deus. Algumas aplicações para nós aqui sobre esse clamor de Davi é que, primeiro, nossas súplicas, elas sempre devem ser feitas lembrando de quem Deus é. Ele é o Deus soberano,
o Todo-Poderoso, aquele que está sobre o controle de tudo, aquele que diz: não há coisa difícil para mim, não há impossível para mim. Então, precisamos lembrar que esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que realizou já diversos milagres, é o nosso Deus. É a esse Deus a que nós estamos recorrendo no momento da oração. Então, lembre-se disso. É na súplica, lembre-se disso. Além dessa questão, é preciso também nós suplicarmos para a glória de Deus. Os nossos pedidos sempre devem ser dirigidos para a glória do Senhor. Esse deve ser o nosso alvo, né? Eu peço, eu suplico, eu clamo, visando a glória de Deus no atender daquele meu pedido. Não é pedir apenas para eu me esbanjar, para eu me dar bem, mas para que eu me dê bem, para que eu seja abençoado, a fim de que Deus seja glorificado por meio da bênção dele na minha vida. Então, é preciso levarmos em conta isso, considerarmos a glória de Deus e quem é o Deus a que nós estamos pedindo quando clamamos. Então, duas coisas até aqui, né? O que fazer no momento de questionamento? Então, primeiro, se desabafe com Deus. Segundo, suplique a Deus. E em terceiro lugar, por último, expresse sua confiança no Senhor. Então, no final aqui do Salmo, Davi, ele vai expressar a sua confiança em Deus. Ele vai dizer: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É interessante aqui que Davi, ele começa a oração triste, dizendo, né? Até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Então ele começa a oração triste, se questionando até, e ele termina a oração de outro jeito. Ele termina a oração já expressando a sua confiança em Deus. Ele diz: quer saber? No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu me alegro na tua salvação. Eu cantarei, eu louvarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Isso é interessante, né? Como Davi começa a oração e como ele termina. Isso mostra que a postura de Davi, ela foi mudada durante o tempo de oração. E quantas vezes isso não acontece conosco? Às vezes vamos orar e estamos desanimados, estamos cabisbaixos, sem fé, fracos. E aí começamos a orar, começamos a falar com Deus e saímos daquele momento fortalecido. Né? A nossa postura muda. É isso que acontece aqui com Davi. Ele começa a oração triste e termina a oração já confiante, alegre, feliz, reconhecendo as bênçãos de Deus na sua vida. Né? Então isso é muito interessante percebermos. Aqui, três expressões são bem importantes para entendermos a confiança de Davi em Deus. Né? A primeira é: confio na tua graça. Então, graça aqui significa o amor de Deus, o favor de Deus, a misericórdia, aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus. Então, Davi, ele confia na graça de Deus, não nele. Ele não confia no que ele faz. Ele não confia na sua capacidade. Ele confia na graça do Senhor. Ele confia que Deus será generoso com ele, não por quem ele é, não pelo que ele faz, mas porque Deus é gracioso. Então, além disso, ele diz: eu me regozijo, eu me alegro na tua salvação. Então, a alegria de Davi não estava nas circunstâncias. O que motivava a alegria dele era o fato de que ele era um salvo pelo Senhor. Em terceiro lugar, a terceira afirmação é dizer: eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele reconhece aqui que, apesar das dificuldades, Deus tem abençoado grandemente a vida dele. Aqui, algumas aplicações para nós é o seguinte: a nossa alegria e a nossa confiança no Senhor não pode estar baseada nas circunstâncias. Se a minha alegria, se a minha confiança estiver baseada nas circunstâncias, ela sempre vai ser, vai mudar, aliás, sempre vai mudar. Uma hora vai estar boa, outra hora vai estar fraca, porque as circunstâncias mudam. Certo? É preciso que a minha confiança e a minha alegria esteja firmada naquilo que não muda. O que é que não muda? A graça de Deus, a salvação em Deus e as bênçãos do Senhor. Então, é muito importante que nós não percamos isso de vista.
Não percamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Não percamos de vista a salvação que Ele nos deu por meio de Cristo. Não percamos de vista as bênçãos celestes que Ele já nos deu. E aí, eu encerrei esse momento pedindo para que você lembre-se do seguinte, que essa graça, essa salvação e essas bênçãos, elas só podem ser obtidas por meio de Cristo. Só em Cristo temos a graça que salva. Só em Cristo temos a graça que de fato traz perdão, traz justificação, traz nova vida, juntamente com todas as outras bênçãos celestiais. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. Então, lembre-se disso. Não há como nós confiarmos na graça de Deus, não há como nos alegrarmos na salvação de Deus, não há como reconhecermos o bem que Deus tem nos feito, se nós não tivermos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Só por meio de Cristo é que nós realmente temos graça, só por meio de Cristo é que temos salvação, só por meio dele somos grandemente abençoados pelo Senhor. Então, nesses momentos, de questionamento, até quando, Senhor? Até quando eu passarei por isso? Até quando eu ficarei nessa situação? Até quando eu sofrerei essa determinada circunstância? Até quando? Nesses momentos, lembre-se disso, Lembre-se de orar desabafando-se com o Senhor, suplicando a Ele e expressando a sua confiança neste Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Até o próximo culto.